O jornal Folha de São Paulo traz hoje uma entrevista com o presidente Michel Temer, em que ele reafirma que não tem a intenção de sair. Alega que não sabia que Joesley estava sendo investigado e que foi ingênuo ao conversar com o dono da JBS. A entrevista tem como título "Não renuncio, se quiserem, me derrubem". Vamos ver alguns dos principais trechos. A Folha pergunta: o senhor estabeleceu que ministro denunciado será afastado e, se virar réu, exonerado. Caso o procurador-geral denuncie, o senhor vai se submeter a essa regra? Temer responde: os ministros são agentes do executivo, de modo que a linha de corte que eu estabeleci para os ministros, por evidente, não será a linha de corte para o presidente. A Folha questiona que Temer poderia se afastar voluntariamente e Temer reforça: não vou fazer isso, tanto mais que já contestei muito acentuadamente a gravação espetaculosa. Temer nega que tenha dito "mantenha isso" para dar aval a pagamentos a Eduardo Cunha e diz: o Eduardo Cunha lançou uma carta em que diz que jamais pediu dinheiro a ele, Joesley, e muito menos a mim. Como eu poderia comprar o silêncio se naquele processo em Curitiba fez 42 perguntas, 21 tentando me incriminar? A Folha pergunta: Joesley fala em zerar pendências, não sendo dinheiro, seria o quê? Temer diz: sei que ele é um falastrão, uma pessoa que se jacta de eventuais influências, e logo depois ele diz que estava mentindo. A Folha pergunta por que o encontro com Joesley não estava na agenda como manda a lei. Temer explica: eu começo recebendo às vezes no café da manhã e vou para casa às 10 da noite. Tem alguém que quer conversar comigo. Rigorosamente deveria constar da agenda. Foi uma falha? Pergunta o jornal. Foi, digamos, um hábito. Um hábito ilegal? Não é ilegal porque não é da minha postura ao longo do tempo. Bastava ter um detector de metal para saber se ele tinha alguma coisa ou não e não me gravaria. A Folha pergunta: é moralmente defensável receber tarde da noite, fora da agenda, um empresário que estava sendo investigado? Temer diz: eu nem sabia que ele estava sendo investigado. A Folha pergunta sobre o deputado Rocha Loures, filmado correndo com uma mala pela rua. Temer afirma: primeiro, tudo foi montado. Joesley recebeu treinamento de 15 dias. A reportagem reforça: a imagem dele correndo com dinheiro não é montagem. Temer diz que Rodrigo foi induzido, foi seduzido por ofertas mirabolantes e irreais. A Folha pergunta se Temer se sente traído e o presidente responde: não vou dizer isso porque ele é um homem de muito boa índole. A Folha reforça: ele foi filmado com R$500 mil. Que boa índole é essa? Temer responde que esse gesto não é aprovável. A reportagem pergunta: quando o senhor diz para o Joesley que ele poderia tratar de tudo com o Rodrigo Rocha Loures, o que o senhor quis dizer? Esse tudo são as matérias administrativas, não é tudo. Mais adiante, a Folha pergunta: acha que a Procuradoria-Geral armou para o senhor? Eu estava apenas retrucando as imprecações de natureza moral gravíssimas. Agora mantenho a serenidade. Eu não vou renunciar. Se quiserem, me derrubem, porque se eu renuncio, é uma declaração de culpa. A Folha diz: o senhor falou muito do Joesley, mas qual a culpa que o senhor tem? Ingenuidade. Fui ingênuo ao receber uma pessoa naquele momento. Sobre a continuidade do governo, a Folha pergunta: até que ponto vale a pena continuar sem força política para aprovar reformas e com a economia debilitada? O presidente responde irritado: eu vou revelar força política precisamente ao longo dessas próximas semanas com a votação de matérias importantes. Depois a Folha pergunta: o senhor colocou ênfase no fato da gravação ter sido adulterada. Se a perícia concluir que não há problemas, o senhor não fica em situação complicada? Temer responde: não,
Quem falou que o áudio estava adulterado foram os senhores. Foi a Folha e depois eu verifiquei que o Estadão também levantou o mesmo problema. Se disserem que não tem modificação nenhuma, eu direi: a Folha e o Estadão erraram. A reportagem pergunta: como o senhor vê o fato da OAB ter decidido pedir o seu impeachment? Temer responde: tem uma certa surpresa minha, porque eles me deram espada de ouro, aqueles títulos fundamentais da ordem, agora se comportam dessa maneira. Mas reconheço que é legítimo. Por fim, a Folha pergunta sobre a repercussão dos 2 pronunciamentos e Temer diz: acho que eles gostaram desse novo modelito. As pessoas acharam que, enfim, temos presidente.